Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa. No final do meu último vídeo sobre a vida perfeita de São Boaventura, eu comentei que o próximo seria sobre o combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Mas, logo no prefácio, tinha várias recomendações do santo e doutor da igreja São Francisco de Sales sobre a obra. Então, eu decidi, antes de qualquer coisa, trazer a breve vida deste grande santo e doutor da igreja. São Francisco de Sales, bispo de Genebra. Francisco de Sales, tão conhecido e tão amado de todos, nasceu em 21 de agosto de 1567, no castelo de Sales, a 3 léguas de Anense. Teve por pai Francisco, conde de Sales, e por mãe Francisca de Sionas, ambos de ilustre nascimento, mas muito menos recomendáveis pela nobreza do sangue do que pela piedade que professavam. Desde os primeiros meses de gravidez, a condessa de Sales ofereceu ao Senhor a criança que trazia, rogando-lhe com sentimentos de mais terna devoção, que a preservasse da corrupção do século e a privasse antes do prazer de se ver mãe, a permitir que desse à luz uma criança bastante feliz para tornar-se um dia seu inimigo pelo pecado. Nasceu Francisco ao cabo de 7 meses. Apesar das precauções tomadas pela mãe, o que fez com que nos primeiros anos fosse extremamente fraco. Houve muito trabalho para criá-lo e várias vezes desesperaram os médicos de salvar-lhe a vida. Escapou, entretanto, aos perigos da infância e tornou-se grande e robusto. Descobriu-se nele, à medida que as feições se lhe iam formando, uma beleza e um encanto que não permitiam se visse sem amá-lo. Ao exterior tão vantajoso, unia uma natureza excelente, uma grande penetração de espírito, uma rara modéstia, uma singular doçura e absoluta submissão aos pais e mestres. A condessa, cuidadosa em afastar do filho tudo quanto que tivesse até a aparência do vício, não o perdia um instante de vista. Levava-o à igreja e inspirava-lhe um profundo respeito pela casa de Deus e por todas as coisas da religião. Lia-lhe a vida dos santos e aliava a tal leitura reflexões. Quis até que acompanhasse quando visitava os pobres, que lhes prestasse os pequenos serviços de que era capaz e distribuísse esmolas. O menino correspondia perfeitamente aos cuidados tomados pela virtuosa mãe para formá-lo aos exercícios da piedade cristã. Fazia as orações com um recolhimento e uma devoção que não eram próprios de sua idade. Amava ternamente os pobres e, quando já não tinha o que lhes dar, solicitava em favor deles a liberalidade de todos os parentes. Poupava uma parte da nutrição para melhor assistir a eles. Tinha a sua sinceridade alguma coisa de extraordinário. Todas as vezes em que lhe acontecia tombar nos erros costumeiros dos meninos, preferia ser castigado a evitar o castigo por uma mentira. A condessa de Sales, conhecedora dos perigos tão comuns nas escolas públicas, pretendia que a elas não fosse enviado o filho, e que pelo contrário se contratassem mestres capazes de lhe ensinar as letras humanas. Mas o conde, sabendo que a emulação não contribuía pouco para o progresso dos meninos nas ciências, divergiu e persuadiu-a de que Deus conservaria disposições de que era autor. O jovem conde, quando ainda não contava 6 anos, foi enviado ao colégio da Rocher, de onde se transferiu em seguida para Nancy. Os progressos distinguiram-no em breve dos coetâneos. Unia maior aplicação a uma excelente memória, viva concepção, sólido julgamento. As lições dos mestres não bastavam para ocupá-lo, e eles as complementava com outros exercícios adequados a lhe ampliar o conhecimento. Mas o seu amor ao estudo não prejudicava os deveres da piedade. Na distribuição dos momentos, sabia arranjar intervalos para nutrir o coração com a leitura de bons livros, sobretudo com a vida dos santos. Disposições tão raras no menino fizeram com que o conde de Sales julgasse perder o filho o tempo em Anense. Resolveu, pois, em 1578 mandá-lo a Paris, para lá terminar os estudos. Tinha então Francisco 11 anos. A condessa, que ia perder o filho por longo tempo, redobrou de zelo para firmá-lo na virtude. Recomendava-lhe sobretudo o amor de Deus e da prece, a fuga do pecado e das ocasiões que a ele conduzem. Repetia-lhe frequentemente essas palavras que a Rainha Branca costumava dizer a São Luís: Meu filho, preferia ver-vos morto a saber que cometestes um único pecado mortal. No dia marcado para a partida, rumou para Paris, sob a guia de um sacerdote hábil e virtuoso.
Cursou retórica e filosofia no colégio dos jesuítas com o mais brilhante êxito. Enviaram-no em seguida à academia para que aprendesse a montar a cavalo, a manejar as armas, a dançar, enfim, tudo quanto não podia ignorar um gentil homem da sua qualidade. Não sentia o menor interesse por tais exercícios, mas, por ser-lhe lei inviolável cumprir a vontade dos pais, não deixou de ter êxito e adquirir aquele aspecto à vontade que sempre conservou. Não se aplicando a tais exercícios senão à guisa de diversão, cultivou sempre os primeiros estudos e aprendeu também hebraico, grego e teologia positiva, com o Gernebrand e o padre Maldonado. Jesuíta, professor de fama então em Paris. Passaram-se 6 anos. Entretanto, os estudos de que acabamos de falar não constituiu a única ocupação de Francisco. Despendia grande parte do tempo nos exercícios de piedade, a fim de animar todos os seus atos de um espírito de cristianismo. O seu maior prazer era ler e meditar a Sagrada Escritura. Depois o Divino Livro, não havia outro cuja leitura mais o encantasse do que o Combate Espiritual, do qual nunca se separava. Procurava acompanhando os virtuosos e comprazia-se acima de tudo com o padre Ange de Joyeuse, o qual, de duque e marechal da França, se fizera capuchinho. As conversações do santo varão sobre a necessidade da mortificação levaram o jovem conde a acrescentar às suas devoções comuns a deusar o cilício 3 vezes por semana. Fez ao mesmo tempo voto de castidade perpétua na igreja de Santa Esteva de Grèce, aonde ia frequentemente orar por se tratar de lugar retirado e afastado do tumulto. Colocou-se em seguida sob a proteção particular da Santa Virgem, a quem rogou fosse sua advogada ao pé de Deus, e lhe obteve a graça da continência. Chegou então o momento determinado por Deus para provar o servidor. Densas trevas se lhe espalharam no espírito. Uma violenta agitação substituiu a profunda paz de que desfrutara até então, e o jovem caiu numa secura e melancolia de desesperar. Finalmente persuadiu-se de que Deus, a quem tanto amava, o incluíra no número dos reprovados. A medonha ideia o lançou em temores que não podem ser conhecidos, senão dos que sofreram a mesma tentação. Francisco transcorria os dias e as noites chorando e lamentando-se. Espalhou-se-lhe pelo corpo a icterícia, e ele não lograva comer, nem beber, nem dormir. O seu preceptor, que ternamente o amava, afligia-se com o estado em que via tanto mais que lhe buscava inutilmente a causa. Deus, enfim, permitiu que a calma se sucedesse à tormenta. Tendo Francisco regressado à igreja de Santa Esteva de Grèce, sentiu que lhe renascia a confiança à vista de um quadro da Santa Virgem. Prosternou-se diante da Mãe de Deus e, reconhecendo-se indigno de dirigir-se diretamente ao Pai de toda consolação, suplicou-lhe intercedesse em seu favor e lhe obtivesse, ao menos, a graça de amar de todo o coração sobre a terra, um Deus que ele teria a desventurança de odiar eternamente após a morte. Mal estava feita a prece que a perturbação desapareceu. Pareceu-lhe que lhe tiraram um peso enorme do coração e recobrou imediatamente a tranquilidade de que antes gozava. Tendo terminado os estudos acadêmicos, aos 17 anos de idade foi chamado de volta pelo pai, o qual em 1584 o mandou estudar em Pádua, sob a guia do famoso Guido Pancirola. Nessa cidade ligou-se o jovem padre Antônio Possevin, a quem incumbiu de lhe dirigir a consciência e os estudos teológicos. O piedoso e sábio jesuíta explicava-lhe a Suma de Tomás de Aquino, e com ele lia as controvérsias do cardeal Bellarmino, mas tratava menos de torná-lo sábio do que firmá-lo nos caminhos da perfeição, onde caminhava a largos passos. Francisco preparou uma regra de vida que nos foi conservada pelo sobrinho, e nele se nota, entre outras coisas, de que se mantinha sempre na presença de Deus, que a tudo fazia para lhe agradar, e que lhe implorava o auxílio da graça no começo de cada um dos seus atos. Soube conservar uma castidade inviolável no meio da corrupção reinante em Pádua. As armadilhas preparadas pelos libertinos contra sua inocência não serviram senão para multiplicar-lhe os triunfos e fazer rebrilhar a fidelidade voltada ao Senhor. Uma perigosa enfermidade que o atacou na mesma cidade lhe ministrou a ocasião de mostrar como estava separado do mundo e submetido aos decretos da divina providência. Chamaram-se os mais hábeis médicos
e eles, após esgotarem inutilmente todos os recursos da arte, declararam que o jovem conde era incurável. Somente ele não se alarmou com o seu estado. Esperava com resignação e até com júbilo o momento em que a alma, livre dos laços do corpo, se abismaria no seio da divindade. O seu preceptor, acabrunhado pela mais amarga das dores, perguntou-lhe, banhado em lágrimas, o que desejava fizessem do seu corpo depois da morte. Seja dado, respondeu Francisco, aos estudantes de medicina para que o dissequem. Considerar-me-ei feliz se, após ter sido inútil na vida, for de alguma utilidade depois da morte. Com isso, impedirei também alguma das disputas que se erguem entre os estudantes de medicina e os parentes dos mortos que eles desenterram. Deus, porém, que tinha os seus planos quanto ao servidor, devolveu-lhe a saúde contra toda e qualquer esperança e em pouco tempo o repôs em condições de reiniciar os estudos. Terminado o curso, recebeu o grau de doutor, após sair-se das provas comuns com uma superioridade de inteligência tal que fez com que o admirassem todos os sábios de Pádua. Enquanto o jovem conde, que tinha então 24 anos, se preparava para regressar para a família, recebeu uma missiva do pai, pela qual lhe ordenava viajasse à Itália. Partiu, pois, para Ferrara, de onde se transferiu para Roma. Quando se viu nessa cidade, o seu primeiro cuidado foi visitar os santos lugares. Enternecido à vista do túmulo dos mártires, não conseguiu refrear as lágrimas. Os restos da magnificência da antiga Roma lhe lembravam nada das grandezas humanas, e cada vez mais apertavam os laços sagrados que o ligavam a Deus. De Roma foi a Nossa Senhora de Loreto, após o que percorreu as mais famosas cidades da Itália. Finalmente, terminada a viagem, retomou o caminho da pátria. Toda a família o acolheu com as maiores demonstrações de júbilo. Fundava nele as mais lindas esperanças, vendo-o reunir no grau mais eminente todas as qualidades de espírito e coração. Com efeito, o jovem conde encantava quantos conheciam. Cláudio de Granier, bispo de Genebra, e Antônio Fauré, que mais tarde foi o primeiro presidente do Senado de Chambéry, mal o conheceram. Por ele conceberam os mais sinceros sentimentos de estima e amizade, e embora o nosso santo ainda fosse apenas leigo, o bispo chegava a consultá-lo sobre questões eclesiásticas. Sendo Francisco o filho mais velho da família, o pai havia-lhe arranjado um rico partido e obtivera-lhe do duque de Savoia as previsões de um cargo de conselheiro no Senado de Chambéry. Mas o jovem recusou uma e outra coisa, sem ousar, entretanto, declarar o projeto que nutria de adotar o estado eclesiástico. Abriu-se apenas com o preceptor, a quem rogou conversasse com o pai. Não quis o mestre incumbir-se de missão tão delicada e até empregou todo o prestígio de que dispunha no espírito do aluno para fazê-lo abandonar tal resolução. Francisco dirigiu-se então a Luís de Sales, seu primo, cônego da Catedral de Genebra, para obter o consentimento do pai, e tão bem o colocou nos seus interesses que conseguiu êxito, mas após grandes dificuldades. O prebostado da Igreja de Genebra estava vago na época. Luís de Sales pediu ao Papa para o seu parente e obteve-o. O jovem conde, que ignorara inteiramente os passos do primo, recebeu com grande surpresa a nova da sua nomeação e tal dignidade. Protestou que não a aceitaria, e só à custa de muito trabalho puderam determiná-lo a tomar posse. Mal receber o diaconato, incumbiu o seu bispo do ministério da palavra. Os primeiros sermões lhe atraíram grande reputação e produziram os maiores frutos. Efetivamente, possuía todas as qualidades exigidas para ter êxito em tal gênero. Tinha aspecto grave e modesto, voz forte e agradável, ação viva e animada, mas sem pompa e sem ostentação. Falava com uma unção que demonstrava dar a ele e aos outros um pouco da abundância e plenitude do seu coração. Antes de pregar, cuidava de se renovar perante Deus por meio de gemidos secretos e preces fervorosas. Estudava aos pés do crucifixo, mais ainda que nos livros, persuadido de que nenhum pregador é capaz de produzir frutos se não é homem de oração. Quando viu aproximar-se um dia em que seria elevado ao sacerdócio, preparou com fervor celestial e recebeu com a imposição das mãos a plenitude do espírito sacerdotal. Obrigou-se a oferecer todos os dias o santo sacrifício da missa, e fazia-o com piedade verdadeiramente angelical. Todos se sentiam penetrados da mais terna devoção ao vê-lo no altar.
Os olhos e o rosto brilhavam visivelmente, tão grande era a atividade do fogo divino que lhe ardia no coração. Após a missa, que costumava dizer de manhãzinha, ouvia as confissões de quantos se lhe apresentassem. Gostava de percorrer as aldeias para instruir aquela parte do rebanho de Jesus Cristo, que vive, geralmente, numa profunda ignorância dos seus deveres. A sua piedade, o desinteresse, a caridade para com os enfermos e os pobres o fazia querido nos lugares pelos quais passava, e lhe atraíam a confiança do povo. Os pobres aldeões, cuja rudeza repugna às almas comuns, considerava-lhe os filhos. Vivia com eles como se lhes fora pai, compadecia-se das suas necessidades e a todos dispensava auxílio. Nada, porém, lhe conquistava os corações como a inalterável doçura. Nascera vivo e colérico, a força de estudar a doçura na escola de Jesus Cristo tornou-se o mais meigo dos homens. O remédio melhor que conheço contra as súbitas emoções de impaciência, disse ele, é o silêncio doce e sem fel. Por pouco que sejam as palavras proferidas, esgueira-se nelas o amor próprio, e escapa coisas que lançam por 24 horas o coração na amargura. Quando não dizemos uma palavra e sorrimos de coração despreocupado, passa a tormenta, afasta-se a cólera e a indiscrição, e desfruta-se uma alegria pura e duradoura. Foi particularmente por tal doçura sobrenatural que ele converteu 72.000 hereges. Um ano depois de ter sido ordenado sacerdote, erigiu em Anense a Confraria da Cruz. Empenhava-se os confrades a instruir os ignorantes, consolar os enfermos e prisioneiros, evitar qualquer processo. Um ministro calvinista valeu-se da oportunidade para escrever um libelo, sem nome de autor nem de impressor, contra a honra que os católicos prestavam à cruz. Francisco de Sales refutou-o com a primeira de suas obras, o Estandarte da Cruz, dividido em 4 livros, da honra e virtude da cruz, da honra e virtude da imagem da cruz, da honra e virtude do sinal da cruz, da qualidade da honra que se deve à cruz. Entre parênteses, eu procurei esse livro e não achei em português. Havia 5 ou 6 séculos que a cidade de Genebra vivia católica e feliz sob o governo espiritual e temporal dos seus bispos. Pela metade do século XVI, a apostasia de Lutero foi nela introduzida à força pelos tiranos municipais de Berna e definitivamente organizada pelo apóstata Calvino de Noyon. As melhores famílias de Genebra, para permanecerem fiéis à fé dos pais, preferiram o exílio à apostasia e servidão. A nova população de Genebra apóstata formou-se do refúgio da antiga e talvez mais ainda da canalha bastarda dos padres e monges apóstatas, a pior espécie entre a pior gente. A nova Genebra chamava-se a Roma protestante. Era como se o inferno se chamasse o céu invertido. Tendo-se Genebra tornado apóstata, de medo a Berna, os 2 cantões se valeram da guerra entre Francisco I e o duque Filiberto de Saboia para arrancar a este último o ducado de Chamblas, com os 3 distritos de Gex, Terny e Gaillard, e deles expulsar a religião católica. Restabelecida a paz sob Henrique II, com o duque, foram os protestantes obrigados a lhe devolver a Chamblas e os 3 distritos, mas com a cláusula de que a religião católica não seria restabelecida. Pela morte de Filiberto e a subida do trono de Carlos Emanuel, seu filho, os suíços e os genebrinos romperam um tratado caindo de improviso sobre as regiões. O novo duque retomou as deles e resolveu restabelecer a religião católica, não se ligando mais a um tratado rompido pela parte contrária. Entretanto, não o quis fazer pela força, como tinha feito Berna e Genebra, preferindo começar pela doçura. Com tal intuito, pediu ao bispo de Genebra, residente em Anense, missionários capazes pela virtude e doutrina de tornar a levar ao seio da igreja as populações de Chamblas e dos 3 distritos, transviados havia 70 anos pela heresia. O bispo Cláudio de Granier falou eloquentemente ao seu clero, oferecendo-se colocar pessoalmente a testa dos missionários. Um único se revelou pronto e foi Francisco de Sales, a quem se uniu como segundo Luís de Sales, seu primo. Francisco foi declarado chefe da missão, sendo todos da opinião de que o bom bispo, sobretudo por causa da idade avançada, não devia aparecer no começo. O conde de Sales, que conhecia o caráter arrebatado dos calvinistas, temia pela vida do filho
e tudo o envidou para o demover de semelhante empreendimento. Francisco apresentou-lhe tão boas razões que lhe obteve o consentimento. Imediatamente, pegando Luís de Sales pela mão: "Vamos", disse-lhe, "para onde nos chamas Deus. Há várias lutas em que somente se consegue a vitória pela fuga. Uma demora mais dilatada serviria apenas para nos enfraquecer, e outros, mais generosos do que nós, poderiam muito bem ganhar a coroa que nos estava reservada." Na fronteira de Chablas, Francisco ajoelhou-se e, debulhado em lágrimas, rogou a Deus que lhe abençoasse a entrada e a estada naquela província. Depois, abraçando ternamente o primo Luís, disse: "Tenho uma ideia. Entramos nessa província para nela desempenhar as funções dos apóstolos. Se quisermos ter êxito, nunca o imitaremos em demasia. Mandemos de volta os nossos cavalos, caminhemos a pé e contentemo-nos como eles do necessário." Luís de Sales consentiu, e ambos chegaram ao pé de Alinges, praça forte no alto de uma pequena montanha separada das outras. O barão de Hermance, varão sábio e amigo do santo, comandava pelo duque de Saboia. Conduziu os 2 missionários à plataforma do castelo, de onde a vista se estendia sobre todo o país. Francisco observou de todos os lados igrejas abatidas, mosteiros arruinados, cruzes derrubadas, cidade, burgos e castelos destruídos. Funestas consequências da heresia e da guerra por ela traída a tão bela província. Para reparar tantos desastres, ficou combinado que era mister começar a missão por Thonon, capital de Chamblas, pouco distante de Alinges, aonde era preciso voltar todas as noites, pois Thonon, inteiramente calvinista, não oferecia nem segurança nem abrigo aos missionários. Francisco, acompanhado de Luís de Sales e de um único criado, pôs-se a caminho. A sua bagagem consistia numa sacola onde se havia uma bíblia e um breviário. Caminhava a pé, apoiado a um bordão, e percorria diariamente 2 boas léguas, através de uma região bastante rude, para ir deitar-se em Alinges. Não partia sem celebrar a Santa Missa e nutrir-se do pão dos fortes. Era simples o hábito que usava, e costumando-se naquela época usar botas, empregava-as comumente, de modo que, estando na moda os cabelos curtos e a barba cheia, pouco diferia no exterior dos próprios seculares, que se gabavam de alguma modéstia. Serviu tal para dar-lhe entrada na casa de alguns calvinistas, que conquistou finalmente para a igreja. Pela mesma razão de uma caridosa condescendência, resolveu jamais empregar termos injuriosos ao falar dos hereges e da doutrina deles, e não opor aos seus ultrajes e maltratos senão uma invencível doçura e paciência. Os magistrados de Thonon, todos calvinistas, prometeram exteriormente obedecer às cartas do governador, que lhe ordenava proteger os 2 missionários, mas desde o primeiro dia pensou o povo em subelevar-se. Em Genebra, que dista apenas 4 ou 5 léguas, chegaram ao ponto de quase empunhar as armas. Luís de Sales estremeceu, mas Francisco o tranquilizou, dizendo-lhe, entre outras coisas, que o costume do povo era fazer muito barulho, e que quando se tivesse bastante firmeza para não ficar assombrado, por si próprio se habituaria às coisas que antes lhe tinham parecido esquisitíssimas. Tendo o governador escrito novas cartas aos magistrados de Thonon, Francisco foi recebido com mais consideração. Em breve verificou que havia severa proibição de ouvi-lo, de sorte que estava sozinho como num deserto. Não deixava de ir todos os dias a Alinges, e partia frequentemente com um tempo tão duro e incômodo que os camponeses mais robustos não ousavam aventurar-se. A chuva, a neve, o gelo, os ventos mais terríveis, a própria noite não era capaz de o impedir. Às vezes, apoderava-se dele o frio a ponto de imobilizá-lo e pô-lo em perigo de morrer, mas nada era capaz de lhe deter, nem tão pouco de lhe afrouxar o zelo. Foi tão rigoroso o inverno daquele ano e tão intenso o frio, que os seus pés e pernas estavam rachados. Um dia, tendo partido mais tarde do que habitualmente de Thonon para regressar a Alinges, surpreendeu-o à noite. Perdeu-se e, após ter percorrido inutilmente o bom trecho do caminho, chegou muito tarde a uma aldeia cujas casas se achavam fechadas. A terra estava coberta de neve, e era tão violento o frio que até durante o dia os camponeses se viam obrigados a permanecer fechados com os seus rebanhos. Bateu o santo em todas as portas, rogando aos moradores por tudo que era capaz de comovê-los que não o deixassem morrer de frio.
Ninguém lhe abriu, eram todos calvinistas, e por cúmulo de azar o criado nomeara, julgando inspirar neles alguma consideração. Deus, porém, que jamais abandona os seus, o fez encontrar naquela emergência o forno da aldeia ainda quente. Lá se alojaram como puderam, e foi o que lhe salvou a vida. Julgou morrer de outra feita pela dureza dos moradores da outra aldeia. Chegara de noite no meio de uma furiosa chuva, mas não logrou arranjar abrigo, por mais que rogasse, e viu-se obrigado a passar a noite exposto à chuva, louvando a Deus, como os apóstolos, por ter julgado conveniente fazê-lo sofrer pela glória do seu nome. Certa vez, à saída de Tournon, retirando-se para Linges, encontrou um calvinista que, movido pelos seus bons exemplos e pelos incríveis trabalhos que se dava todos os dias, em prol da salvação de um povo até então pouco reconhecido, lhe suplicava pelo amor de Deus o instruísse sem tardança na religião católica. Francisco empreendeu imediatamente a tarefa, apesar das censuras do primo que lhe rogava deixasse o caso para o dia seguinte. Visto que a noite se aproximava e que era mister atravessar uma floresta, o que Luís previra sucedeu. Francisco demorou-se tanto tempo com o calvinista que a noite o surpreendeu à entrada da floresta, e tornou-se tão trevosa que foi impossível descobrir o caminho. Entretanto, os uivos dos lobos, os gritos dos ursos e dos demais animais selvagens descidos das montanhas vizinhas tinha algo de tão terrível que não era possível deixar de ficar aterrado. O criado morria de medo. Luís de Sales não se sentia mais seguro. Somente Francisco, cheio de confiança, os consolava e lhes prometia, por sua parte, livrar-os do perigo como livrara Daniel da fossa dos leões. Naquele mesmo instante, tendo-se levantado a lua, percebeu que não estava longe de uma construção arruinada, onde havia ainda restos de cúpula capaz de abrigá-los das injúrias do tempo. Entraram e lá passaram o resto da noite. Francisco, todavia, não conseguiu pregar o olho. Percebeu ao luar que aquelas ruínas eram de uma igreja destruída pelos hereges. Passou a noite gemendo como profeta sobre as ruínas de Jerusalém. No entanto, não via Francisco nenhum resultado dos seus trabalhos no Chamblas, quando Deus lhe suscitou auxiliares de um novo gênero, os soldados da guarnição de Alinges. Impressionados pela sua virtude, converteram-se alguns dos calvinismos à fé católica, e todas a uma vida melhor. Indo frequentemente a Tournon, a mudança deles causou lá profunda impressão e diminuiu singularmente a aversão experimentada contra o varão apostólico. Vendo este que não mais o evitavam tão intensamente, pôs-se a fazer visita a particulares cuja estima e afeto conquistou pelos encantos da sua doçura e polidez. Enquanto os ministros huguenotes só se distinguiam pela arrogância e soberba, ao mesmo tempo, soube Francisco que dois gentis homens, seus conhecidos, se batiam em duelo. Imediatamente acorreu e, com perigo da própria vida, os separara e leva a se abraçarem. Deus fez mais, tocou-lhes o coração e ambos fizeram uma confissão geral e tornaram-se fervorosos cristãos. Um deles, distinto na carreira das armas, habitava uma casa de campo na vizinhança de Tournon. Visto que as pessoas ilustres da região lhe faziam frequentes visitas, falou-lhes do santo varão com tal entusiasmo que todos manifestaram um grande desejo de vê-lo e falar-lhe. O gentil homem ofereceu a sua casa para tanto, e lá se realizaram a partir de então conferências entre Francisco de Sales e os principais calvinistas do país. Expôs sobre os principais pontos da controvérsia, o que a Igreja Católica acreditava e o que rejeitava. Os presentes ficaram maravilhados de saber que a Igreja Católica não admitia absolutamente as enormidades que lhe imputavam os ministros huguenotes nos seus sermões, e que, pelo contrário, a sua doutrina era o bom senso e a própria moderação. Tendo-se espalhado a notícia, os pregadores huguenotes sustentaram que a doutrina católica não era que Francisco expusera. Escreveu-lhe a ele então nos termos do Concílio de Trento e ofereceu aos pregadores esclarecimentos em conferências pacíficas, quer escritas, quer orais. Não aceitaram nenhuma coisa nem outra e resolveram mandar matar o gentil homem católico, que cedia a casa a Francisco. Um gentil homem calvinista, parente do primeiro, incumbiu-se do ato. Foi, portanto, procurá-lo,
como que para distrair-se. Conduziu o outro expressamente a um passeio solitário e disse-lhe: Meu amigo, sei que plano tendes. Vinde aqui assassinar-me. Entretanto, não temais, pois se a vossa religião vos leva a matar amigos e parentes, a minha me obriga, a exemplo de Jesus Cristo, a perdoar os mais cruéis inimigos. Abraçou-o com cordial amizade. O calvinista, confundindo-se, confessa o intento, pede perdão e promete ao parente a mais inviolável amizade. Não se detém nisso, pede-lhe entrevista particular com Francisco e torna-se católico tão fervoroso quão fervoroso calvinista havia sido. A conversão desse homem, a exposição impressa da doutrina católica, a que nenhum pregador ousava responder, causaram grande impressão em todo o país. Os calvinistas, cada vez mais numerosos, iam ver Francisco. Os pregadores resolveram então matá-lo e, para tanto, contratar o serviço de 2 profissionais. Mas os católicos avisados escoltaram Francisco no seu regresso a Alinges. Mal entraram num bosque por onde era mister passar, saíram os 2 assassinos dentre as moitas em que se haviam ocultado e avançaram de espada na mão. Francisco não perde a habitual firmeza. Proíbe aos que o acompanham que se sirvam de armas. Vai ao encontro dos matadores e diz-lhes com inalterável doçura: Enganai-vos, meus amigos. Aparentemente nada tendes contra o homem que, bem longe de vos ter ofendido, seria capaz de dar a vida por vós. Aquelas palavras acalmam num instante a cólera dos assassinos, que por algum tempo permanecem imóveis, para logo depois lançar-se aos pés do santo e pedir-lhe perdão, protestando que no futuro não disporia de servidores mais fiéis, nem mais dispostos a segui-lo fosse onde fosse. Francisco ergue-os, abraça-os ternamente e lhes aconselha se afastem para evitar a perseguição do governo da província, o qual não teria tanta indulgência quanto ele. Com efeito, tomou o governador medidas para agarrar os culpados. Francisco se empenhou inutilmente para impedi-lo. O governador quis ao menos dar-lhe uma escolta de 6 soldados. Francisco, pelo contrário, pediu-lhe licença e terminou por obter à força de rogos permissões para ir viver em Tonon, onde então havia vários católicos. Receberam-no estes com inexprimível júbilo, como recebiam os primeiros católicos aos apóstolos. Francisco, por sua vez, mantinha o seu ministério de maneira digna de Deus. Nada escapava à sua caridade e os seus cuidados. Empregava os dias no ensino e nas conferências, na visita dos pobres e enfermos, passando as noites no estudo, na prece e na reconciliação dos pecadores. A vida lhe sustentava as pregações, e as pregações completavam o que os bons exemplos tinham começado. Tantas virtudes atraíam diariamente para a igreja novos fiéis, mas simultaneamente aumentava a fúria dos hereges. Que fazemos? Perguntavam. Eis um homem que conquista insensivelmente a estima do povo. Consideram-no um apóstolo, e nós perdemos todos os dias um pouco de prestígio. Esperaremos que nos reduza a mendigar o pão e que estabeleça o papismo sobre as ruínas dos nossos templos? Se o deixarmos terminar o que começou, o Duque de Saboia virá, e valendo-se do pequeno número a que ficaremos reduzidos, estabelecerá a sua autoridade sobre a ruína dos nossos privilégios, e nos reduzirá a uma triste servidão. A conclusão foi-se necessária, desfazer-se de tal homem. De fato, na noite seguinte, estando Francisco a passar uma parte dela na oração, ouviu uma bulha de armas e em seguida o ruído de várias pessoas que falavam baixinho. Percebendo que a casa fora invadida, ocultou-se. Nem bem o fizera, a porta foi abatida e os assassinos entraram dando grandes gritos e procurando-o por toda a parte. Não o encontrando, supuseram que tivesse ido visitar um enfermo e retiraram-se. Tendo sabido depois que estava em casa, acusaram-no de ser feiticeiro. Um calvinista chegou até a jurar que o vira no sabá e que lá o tinham em grande consideração. Francisco, sabedor de tal, limitou-se a sorrir, depois fazendo o sinal da cruz. Eis, disse, os feitiços de que me sirvo. É com este sinal que espero vencer o inferno e nunca entrar de acordo com ele.
Entretanto, após as reiteradas tentativas de assassino, o presidente Fauré, o bispo de Genebra e, sobretudo, o conde de Sales, pai, instaram por escrito com Francisco para o obrigarem a deixar Chamblas e voltar para Nancy, onde o seu zelo não careceria de oportunidade. O pai lhe repetia o que já dissera ao bispo: considerar-me-ei felicíssimo por ter santos em minha casa, mas preferiria que fossem confessores e não mártires. Francisco pensava de outro modo. Tranquilizou os amigos e o pai. Aquelas tentativas de assassínio se voltariam contra os autores. Dizia-se por toda a parte que se os pregadores de Tonon e de Genebra tinham certeza da sua doutrina, não recorreriam a semelhantes violências, aceitando pelo contrário as conferências que Francisco não cessava de lhes propor. Eram, enfim, convidados a proceder assim. Apenas dessas provocações mantiveram-se calados. Mas Francisco não se calou. Uma única das suas pregações converteu 600 pessoas. Os pregadores huguenotes reuniram-se em consistório em Tonon para estudar o meio de deter os progressos daquele novo conquistador. Propuseram-se 3 ou 4 soluções. A conclusão foi que se não tomou nenhuma. Francisco não procedeu da mesma maneira. Provocou-os e, por vários escritos a uma conferência pública, foram por fim obrigados a aceitar. No dia combinado, porém, recuaram com o pretexto de lhe faltar a autoridade do soberano Duque de Saboia. Foi em vão que Francisco lhe mostrou que a autorização do governador da província era bastante e que ele lhes garantiria a do soberano. Nada se concluiu. Somente um dos pregadores, envergonhado do recuo dos co-irmãos, aceitou uma conferência particular com Francisco. O resultado foi que abjurou os erros e se fez católico. Os demais envidaram todos os esforços para o atraírem de novo ao seu seio. Não o conseguindo, acusaram-no, fizeram-no condenar à morte e executar tão depressa que Francisco não teve tempo de solicitar o perdão ao Duque de Saboia. Aquela violência horrorizou todos e aumentou as conversões em vez de as impedir. O advogado Poncet, renomado em Genebra e em toda a província, declarou-se católico, e o seu exemplo foi seguido de grande número de pessoas de todas as categorias. A conversão do barão d'Alluy foi a mais ruidosa. Era ele chefe do partido calvinista de Chamblas. Desposara a mulher católica, a quem esperava converter ao calvinismo, mas encontrou-a tão culta como virtuosa. Arranjou-lhe ela algumas conferências com Francisco de Sales, e o homem notou imediatamente que não era sua esposa, mas ele próprio quem estava errado. As conversações mantidas com Francisco de Sales foram escritas e enviadas aos pregadores de Genebra e Berna. Nem uns nem outros responderam. O barão d'Alluy quis que se soubesse em todo o país e até em Genebra o dia em que iria abjurar. Convidou quanta gente pôde, declarou publicamente os motivos da sua conversão e foi recebido na comunidade católica na presença de todo o povo de Tonon e de grande número de calvinistas de Genebra. Francisco converteu e reconduziu ao seio da igreja 72.000 hereges. Entre os próprios católicos converteu um número não menos considerável dos pecadores. Os seus escritos, em particular a Introdução da Vida Devota e o Tratado do Amor de Deus, iluminam e entretêm a devoção sem número de fiéis. A ordem da visitação que estabeleceu com Santa Francisca de Chantal e que pôs em Paris sob a direção de São Vicente de Paulo não cessa de conduzir à perfeição um grupo seleto de almas fervorosas. O santo morreu em Lyon, em 28 de dezembro de 1622. Foi canonizado em 1665 pelo Papa Alexandre VII. São Francisco de Sales escreveu em francês e nós conhecemos alguns dos seus livros. Leiamo-los com particular devoção. Rogamos ao nosso santo que nos obtenha de Deus a graça de tirar proveito dos seus exemplos e escritos, de modo tal que nos tornemos seus compatriotas no céu. Mais um pouquinho sobre a vida de São Francisco de Sales. Os contemporâneos do bispo príncipe de Genebra não tinham dúvidas a respeito da sua santidade. Santa Joana de Chantal, sua dirigida e cooperadora que o conheceu tão intimamente, escreveu: Ó meu Deus, atrever-me-ei a dizê-lo? Sim, di-lo-ei. Parece-me que nosso bem-aventurado Pai era uma imagem viva do Filho de Deus, porque verdadeiramente a ordem e a economia desta santa alma era toda sobrenatural e divina.
Muitas pessoas me disseram que quando viam este bem-aventurado, parecia-lhe ver-lhe a Nosso Senhor na terra. E São Vicente de Paulo, sempre que saía de algum encontro mantido com São Francisco de Sales, exclamava: "Quão bom deve ser Deus quando o excelentíssimo bispo de Genebra é tão bondoso." Em seu leito de morte, o resplendor de seu rosto já era visível em seus últimos anos de vida. Aumentava por vezes muito mais, arrebatando de admiração os que o contemplavam. Assim que faleceu, verdadeira multidão invadiu o convento das Visitandinas em Lyon, na França, para oscular-lhe os pés, tocar-lhe tecidos em seu corpo, encostar-lhes rosários. Ao abrirem seu corpo, os médicos constataram que o fígado do santo se petrificara, com o esforço que fizera sempre para dominar seu temperamento sanguíneo e conservar constantemente aquela suavidade e doçura, aparentemente tão naturais nele, que conquistavam os corações mais empedernidos. O culto do santo começou no próprio momento da sua morte e foi sempre recompensado, algumas vezes com estupendos milagres. Durante a peste em Lyon, as irmãs visitandinas não bastavam para distribuir ao povo pedaços de tecidos tocados no corpo do santo. Em Orleans, a Madre de la Roche mergulhava uma relíquia do venerado prelado em água, a qual era distribuída à multidão enquanto durou a peste, 1 tonel por dia em média. Em 2 cidades, os representantes foram à Igreja da Visitação fazer em nome da cidade voto solene de ir em peregrinação ao sepulcro do bispo, caso cessasse a peste, e todos foram ouvidos. O Papa Pio IX declarou o doutor da Igreja em 7 de julho de 1877, e Pio XI, na encíclica Rerum Omnium, em 1923, atribuiu-lhe o glorioso título de patrono dos jornalistas e escritores católicos. São Francisco de Sales, rogai por nós. E para o nosso próximo vídeo, começaremos o nosso combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Até o próximo vídeo.